Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Vamos começar a falar sobre a técnica de corrida, tá? A iniciação ao ato de correr, ok? Bom pessoal, as provas de corrida, né, elas recebem duas classificações aí bem interessantes para que a gente possa melhorar a parte de ensinamento das técnicas de corrida. A primeira coisa é que as corridas elas recebem classificações de acordo com a forma, tá? As provas rasas, as provas com barreiras e as provas com obstáculos, que são a prova de 3.000 metros. De acordo com a solicitação energética, as provas de velocidade, as provas de meio fundo e fundo. Okay? As provas de velocidade, onde basicamente tem a potencialidade da utilização do sistema ATP-CP, o anaeróbio alático, né? As provas de meio fundo, que tem uma grande percussão de formação de lactato sanguíneo, uma acidez metabólica bem acentuada, e as provas de fundo, que basicamente está vinculada à remoção do lactato, à continuidade do esforço físico, com base no sistema oxidativo, tá certo? Portanto, nós temos essas duas formas aí de trabalhar as corridas, né? Tanto em relação à forma, as técnicas propriamente dita, quanto aos sistemas de energia, ok? Nós também temos, né, que o desenvolvimento da técnica, pessoal, a técnica de corrida, tá? A habilidade motora correr. Correr é uma habilidade motora, portanto, você não nasce com esta habilidade, você aprende esta habilidade, você pode treiná-la e tem capacidades motoras que dão suporte, como a força, como a resistência, a velocidade, a flexibilidade, entre outras. O desenvolvimento da técnica de corrida está atrelada a educativos que nós chamamos de exercícios coordenados. Esses exercícios visam o aprimoramento técnico do ato de correr para melhor correr, para se tornar mais econômico. Tá? Nós temos tanto a parte mais analítica, né? Ou seja, o desenvolvimento de uma técnica por meio de estratégias em partes que somadas dá um todo. Então nós temos exercícios analíticos, repetitivos, extremamente técnicos, que são importantes para o desenvolvimento do ato de correr, e também nós temos a oportunidade, onde cai muito bem, é utilizado de uma forma bastante interessante, que são os jogos, as brincadeiras, as atividades recreativas, lúdicas, prazerosas, que faz com que uma pessoa consiga aprimorar o seu ato de correr. Também é possível sim. Lembrem-se que a recreação, ela é uma estratégia de ensino e deve ser utilizada no ensino, vivência e aprendizagem de qualquer esporte, e do atletismo não é diferente. Ok, pessoal? O grande objetivo na técnica de corrida é tornar uma pessoa econômica. O que, que significa isso? Uma pessoa econômica é aquela que tem, por exemplo, uma melhor capacidade aeróbica, ou seja, um VO2 máximo maior, que possui limiares de lactato mais acentuados, né, que possui bons componentes de utilização anaeróbia, principalmente economia de ATP-CP, e nós também temos a amplitude da passada. Tá? Então, a frequência e a amplitude da passada determina o desempenho, e se nós trabalharmos bem isso, maior será a inclinação do tronco, mais vigoroso será o movimento dos membros superiores pela coordenação multimembros, ou seja, a coordenação dos membros inferiores com os membros superiores, e menor será a superfície e tempo de apoio dos pés no solo. Quanto maior a amplitude da passada e menos eu tocar no solo, mais econômico eu me torno. Inclusive, pessoal, nas provas de velocidade, como os 100 metros, por exemplo, onde no altíssimo rendimento masculino e feminino a prova gira em torno aí de 9, 10 segundos, 11 segundos para alguns, né? Muitas vezes os atletas não tocam o solo. Né? Nós temos amplitude de passada que pode passar os 2 metros, por exemplo, em relação a posterior e anterior. O afastamento antero-posterior acaba sendo bem elevado. Então, como vocês podem perceber, na corrida a gente sempre tem a fase de apoio, onde o pé toca o solo, e a fase de voo, onde os 2 pés não estão em contato com o solo, que é inclusive uma das diferenças entre caminhar e correr. Caminhar, você está sempre com o pé no solo. Correr, você pode eventualmente não tocar o solo. E no altíssimo rendimento isso é muito importante. No desenvolvimento da técnica é mais importante ainda, pois eu preciso fazer com que o meu atleta toque menos o solo possível. Não só pela questão de rendimento, mas também pela questão de impacto com o solo. Tá? Nós vamos ver mais adiante que as provas de longuíssima duração,
nós podemos aumentar a prevalência de lesões por estresse, fraturas por estresse devido à quantidade de impactos que esse atleta tem em relação ao solo, ok? Nós temos alguns exercícios, pessoal, bastante interessantes para o desenvolvimento da técnica de corrida. Existem várias combinações, mas os principais que a literatura passa para vocês é o seguinte: o dribbling. Tá? O dribbling é um deslocamento bem curto, com a base em um molejo, apoiando-se os pés e alternadamente com a ponta do pé, uma hora na planta do pé, uma hora na ponta do pé, com uma pequena flexão dos joelhos. Tá? E os membros superiores, eles seguem o movimento da corrida, priorizando a frequência da execução. É um dos primeiros exercícios utilizados para o desenvolvimento da técnica. Nós temos o Anfersen também. Tá? O Anfersen é um deslocamento com base na flexão alternada dos membros inferiores, de modo que os calcanhares toquem os glúteos, pessoal. O calcanhar tem que tocar o glúteo, mantendo o tronco um pouquinho à frente e os membros superiores de acordo com a técnica de corrida. Tá? Ou seja, o cotovelo flexionado, elevando bastante os braços alternadamente, coordenando os movimentos. Nós temos também aí a grande roda. A grande roda, ele é um deslocamento com base no movimento do dribbling. Por exemplo, a cada 3 ou 5 passos, realiza uma elevação alternada do joelho, ora direita, ora esquerda, para frente, tentando estender, né, como se fosse fazendo um grande círculo para retornar à posição inicial. Também é utilizado, né, esse exercício para os barreiristas, né, à medida que eles têm que transpor a barreira. Nós temos também o skipping, que é um dos mais usados logo no início junto com o dribbling. Né? O skipping ele é um deslocamento com base na elevação alternada dos joelhos até a altura do quadril. Posso também modificar um pouco em relação à altura do quadril, fazendo um skip baixo, quando o joelho não chega na altura do quadril, e o skipping alto, quando o joelho passa a altura do quadril, para que também haja alternância dos movimentos com os braços, como vocês podem ver na figura, para que seja priorizado a técnica de corrida. Nós também temos, né, o Hopserlauf. Esse movimento ele está vinculado com deslocamentos com saltos repicados, né, saltitando duplo na perna de impulsão e alternando-se membros inferiores e superiores. Pode ser realizado em progressão vertical, enfatizando a impulsão, ou até mesmo em horizontal, com ênfase na amplitude da passada. Então, ele é um exercício que pode ser utilizado, pessoal, por saltadores, né? Por saltadores, salto triplo, salto em distância, também nas projeções verticais, como por exemplo salto em altura e salto com vara. Então as técnicas de corrida também estão atreladas com outros movimentos, como por exemplo o salto e a transposição. Né? Posso também fazer outros movimentos combinados, como a corrida saltada. Posso utilizar combinações coordenativas diferentes, um Afersen, um grande roda. Posso fazer um skip baixo, um skip alto, alternando. Posso combinar qualquer um desses movimentos de forma a conseguir aprimorar a técnica. Tá? Esses educativos, pessoal, eles podem ser realizados separadamente por um trecho curto que pode variar a velocidade, ou seja, quanto mais velocidade eu perco coordenação, então o professor tem que estar muito bem atento a essa situação com os trechos mais curtos, os trechos mais longos, para poder estimular tanto a velocidade, a progressão horizontal, como também a técnica na coordenação multimembros. Tá certo, pessoal? Esses são exercícios que são aqueles exercícios coordenados, eu posso vinculá-los também às atividades recreativas, como circuitos, né, como atividades lúdicas, como estafetas, para aprimorar essas técnicas. Certo, pessoal? Essas são as principais considerações da iniciação à técnica de corrida. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.